está no canal Abelhas Macatinga, Jornal da ABC, 45ª edição. Então, sempre trago novidade nesse quadro. E hoje, falar sobre suplemento alimentar. De modo geral, vou aqui generalizar para animais, pode ser até para humanos. Tem que ter todo um acompanhamento médico. Olha, eu era criança quando falaram de Arthur Antunes Coimbra. Talvez vocês não sabem. Pseudônimo vulgo, né, vulgar mesmo, mas é pseudônimo. Pseudônimo é nome falso. Zico, jogador foi do Flamengo, da Udinese. Time japonês que me foge a memória, mas foi o maior craque da história do Flamengo. Ele foi o primeiro chamado no Brasil técnico, jogador de laboratório. Tem uma técnica muito boa. E por que estou chamando a atenção disso? E ele recebeu um tratamento que ele era muito franzino, muito para aumentar também sua estatura. Lá para cá muitos outros fizeram isso. Messi passou, Neymar e outros. Então quando acontece isso em humanos, por exemplo, tem uma equipe multidisciplinar. No mínimo tem um nutricionista, dependendo do sexo, endocrinologista, fisiologista e outros médicos, outras funções, provavelmente um histologista para poder fazer esse trabalho. Animais de corte é utilizado os promotores de crescimento, somente promotor L. Por que recebe esse nome promotor L? Entrando numa parte técnica mesmo, não queria falar isso, mas tenho que falar. Aminoácidos, que são aminoácidos? Aminoácidos são biomoléculas, formam outras biomoléculas, são as proteínas. São cerca de 20 aminoácidos para todos os seres vivos, de vírus, todos os seres vivos existem, do vírus a qualquer tipo de outro ser vivo que você possa imaginar. Aminoácidos, eles vão fazer proteínas. As proteínas são estruturais de defesa reguladoras. Eu não entendi nada. E até digestivas. Exemplo, os músculos são formados de proteína, mas não só é músculo. Exemplo, hormônios são proteínas. Tem vários tipos de hormônios. Enzimas são proteínas. Então, quando eu vejo o apelo, vou dar suplemento alimentar, mas que tipo de suplemento alimentar? Promotor de crescimento para abelhas. Tem que entender que, por exemplo, é um animal de corte, um cavalo. Aqui nós não consumimos, mas na China, na França consome, que é o equino. Para gado bovino, até mesmo para aves, é uma situação, mas para a abelha não. E aí entendemos como são esses promotores L. Esse promotor L vem de uma coisa chamada, da química levógena. Eu vou deixar aí. Os aminoácidos também eu vou deixar. Aminoácidos porque tem uma estrutura amina, que é o NH2, e tem uma estrutura que é um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico é COOH. Vou deixar também, vai ficar tudo bonitinho aqui para vocês entenderem. O que é a parte estrutura amina do aminoácido e o que é a parte ácida, o ácido carboxílico. E tem os aminoácidos D, que é destrógeno. Muitos também deixam isso aqui tudo direitinho. O pessoal não acreditava até certo tempo que o destrógeno era feito, que é uma questão de isomeria óptica, apenas em laboratório. Porém descobriram. Quando você vê os promotores, normalmente eles têm uma quantidade. E aí o que é que tem? O que é esse promotor? Ele é uma mistura de, basicamente, aminoácidos, algumas vitaminas, mas poucas vitaminas. Entendendo que qual é o papel desse? Ele vai ter importância para a abelha? Não, porque a abelha, aí entendeu a biologia do animal. As abelhas, elas têm uma parte de um ovo, esse ovo uma larva, aí tem a fase larval, depois forma uma pupa, o casulo adulto. Quando a abelha nasce, ela não consome, ela não necessita mais, de modo geral, ela não vai mais precisar de aminoácidos, ela não vai mais precisar, até pelo tempo de vida dela, mas não só por isso, não vai precisar mais de alguns tipos de nutrientes que poderia formar, porque o corpo já está formado, que ela vai precisar
de alimentos calóricos, ou de nutrientes, ou de substâncias calóricas. De um modo geral, ela não vai mais precisar de vitaminas, por quê? O pessoal está falando muita coisa. Vitaminas, o papel das vitaminas em todos os organismos vivos, basicamente é o quê? Regulador e de defesa. E aí, entendendo a questão, quando a gente pensa, eu vou dar promotor de crescimento, boa parte desse material, quer dizer, na verdade esse material é sintético, é produzido na indústria de alimentos, pode até entrar, não entra na indústria a parte farmacêutica, a parte química, tá? Entra diretamente na parte nutricional. Então tem um risco muito grande aí que tem que ver, que nessa industrialização pode ter qualidade, boa qualidade. De modo geral, a gente busca nas grandes instituições, não há estudo consistente nesse tipo de aplicação para abelhas. Há para outros animais, sim, como eu falei, o que eu falei no início, mas não tem para a abelha. O que a gente vê no Mercado Livre, blogueiros, então isso não é confiável. Quer aplicar? Você vai aplicar. Mas lembrando, o que a abelha vai precisar, que é para alimentar as larvas, ela vai precisar de que ela consegue nas flores. O que ela consegue nas flores? Açúcar, néctar, pólen. O pólen ainda é rico, em tese, não em néctar, mas em outros níveis de carboidratos. Entre 40 e pouco até 50 e pouco do pólen, sua composição, é carboidrato. São carboidratos, não um tipo único. E aí vai ter também o que ela vai precisar, os aminoácidos, proteínas e vitamina. Quando a gente vê o promotor de crescimento, as vitaminas são poucas. Não tem vitaminas, por exemplo, vitamina C. Tem, por exemplo, uma vitamina B1, uma B5, mais ou menos. Tem umas 2 vitaminas, poucas vitaminas. E o pólen ele tem a maioria das vitaminas. Ele não vai ter vitamina D, que é sintetizada diretamente no corpo do ser vivo. Entender isso? Mas quais são os papéis, talvez, das vitaminas no corpo das abelhas? Também não tem estudo, quer dizer, não encontrei estudo tão, eu diria, consistente. Estudo, vou chamar de consistência, aquele estudo que, de fato, é importante. Ou seja, que você pode dizer, olha, eu posso relatar, posso falar que tem uma garantia. Então, o cuidado é que você está dando um material sintético, a esperteza acontece muito. Veja bem, para a abelha, esse chamado complemento proteico, talvez aqui o farelo de soja ou farinha de soja seja mais interessante. Você não vai dar um farelo que é de origem animal, não, exemplo, não vai dar proteína, como tem sido feito, colocado no pólen. O pólen já tem todos os nutrientes que a abelha precisa. Claro que isso vai variar de planta para planta, vai depender da composição florística, depender da botânica, do local, do ambiente, da flora, naquele local onde a abelha está coexistindo. Isso depende desse local. Mas você não pode cair aqui na tolice de querer alimentar a abelha, porque essa composição desses nutrientes vai entrar na formação larval da abelha, porque ela produz o alimento nas glândulas hipofaringianas que vai alimentar as larvas. No caso das aves, as larvas já começam a ser alimentadas com mel. Então, alimentar com isso é perigoso. E aí eu falo, para a gente ter uma noção disso, fala-se muito em mel orgânico. Mel que a abelha foi alimentada com promotor de crescimento, nunca em lugar nenhum da terra será orgânico. Claro que um exame, análise química ou química microbiológica é difícil. Ainda temos que lembrar que nos promotores de crescimento eles trazem alguns sais. Exemplo, o enxofre, ferro, acho que em pequena quantidade, traz alguns sais, porque ele quer, ou seja, que o animal cresça, upgrade do animal. É isso que eles querem. Então a abelha não precisa crescer. Ela precisa ter nutrientes para alimentar as larvas. Só que esse nutriente ser artificial, você vai criar um perigo enorme para o animal. Esse bicho que é muito pequeno, que é muito... Ele é diferente de ou seja, o pessoal está pegando, inclusive vem lá a foto de um cavalo, as fotos às vezes de uma vaca, mas é de cavalo, e o cara comprando para dar para as abelhas. Tem uma questão aqui, quando eu falei nessa questão dos sais,
e de outros componentes, o que é que isso pode desencadear? Um processo probiótico. Mas o que é probiótico? Já são os micro-organismos que estão no corpo do animal, que vão interagir com nutrientes e tudo. É utilizado em seres humanos, sim, em tratamento. Pessoas que têm problema intestinal, etc. Mas tem uma questão interessante aqui. Quando você faz isso, você pode alimentar os micro-organismos, bactérias. Pode ser a microbiota natural, mas pode ser uma microbiota patógena, ou seja, pátonos de doença, geração de doença. Genes, pátonos, nesse caso, doença. E genes, geração. Pode desenvolver isso e você pode, sim, matar suas abelhas. Porque ela pode desenvolver. Imagina que venha a existir em pequena quantidade bactérias que causam as chamadas cria pútridas. Tem a CPE, a CPA, cria pútrida europeia, cria pútrida americana. Então, quando você está fazendo isso, você não sabe o que é que você... Ou seja, uma maneira, não existe ainda estudos, eu digo, estudos mais avançados sobre essa questão. Quem está fazendo isso está fazendo de maneira bem aleatória, assim, Deus dará. Não existe protocolos, documentos com protocolo. Digo, olha, esse é que você busque. Se existe protocolo dizendo, olha, você pode administrar tanto de promotor de crescimento, até porque eles são diferentes, depende da indústria. Então, ficando atento para esses processos, é extremamente perigoso. Eu tenho que deixar esse alerta, que é adotar esse tipo de, vamos pensar, administrar, complementar as abelhas, porque acha que não tem pólen. O melhor que você faz é o pólen. E ainda que não seja o alimento de abelha, talvez o farelo ou farinha de soja, nesse caso, se você está querendo, a linha está aqui. É só aqui lembrar. Se enganou aqui com a luz. Então, faça isso. Quer dizer, não é que você vai fazer. É uma dica para você. Você quer? Agora, se você estiver matando suas abelhas, daqui a pouco aparecer, dizimar um monte de abelhas, você não entender por quê, é outra coisa. Ninguém dá antibiótico para abelhas. De modo geral, não utiliza esse antibiótico para abelhas. Mas tem lá, o que eu falei lá, a CPE, a CPA, as criapútridas, mas você não vai dar antibiótico para as abelhas. Então, entendendo, ainda tem que entender que as abelhas é um bicho bem diferente. A musculatura de abelha é diferente, respiração de abelha é diferente, circulação em abelha é diferente. Ou seja, todos os processos, todas as estruturas anatômicas das abelhas, todos os processos fisiológicos das abelhas é bem diferente quando você compara com... E já pertence a um grupo de animais, são os invertebrados, diferente de um vertebrado. Então são animais muito adaptados, mas são suscetíveis a essas loucuras que as pessoas têm feito. Então cuidado, porque não existe. Existem pessoas vendendo, à torta e à direita. Existem blogueiros dizendo, faça isso. Aí fica a teu critério. Depois, se você matar muitas abelhas, muitas das suas colônias, se tiver uma queda enorme, aí você depois entra lá no comentário, nos vídeos, nesse vídeo, e num vídeo que eu tenho, Promotor L, entre lá, faça o comentário e dizer, olha, realmente você estava certo. Pode ser que no futuro você desenvolva alguma técnica, quantidade, mas não existe. Mostre que tem quantidade exata, protocolo, documento, já bem, que eu falei, consistente. Então era isso. Espero que tenha dado aqui, sabe, despertado uma maneira de você pensar e dizer, olha, vou pensar agora, vou pensar em alimentar minhas abelhas. O bom é você ter o pólen. O bom é você ter a abelha criada no local que tem o pólen. E você tem plantas, ainda que seja exótica, no período de estiagem, quem está aqui no semiárido e outros locais do Brasil, elas vão florar no período de intersafra. Ou seja, o período que não é o habitual das demais plantas daqui, que são adaptadas aqui, que são plantas daqui. Essas são aclimatadas. Elas estão aclimatadas, foram aclimatizadas. Um exemplo, o garoba é um exemplo clássico. E tem tanta planta aí que exótica do local, que você traz de locais diferentes, da África, da Ásia, que você pode, se você está, o teu pensamento é pasto apícola, e sabendo que as abelhas precisam dessa quantidade de nutrientes, esse tipo de nutriente, faz isso que as abelhas elas se alimentam do que vem das flores.
A gente ainda alimenta com a garapa de açúcar, popularmente se chama xarope. É um açúcar, é um alimento, vocês já viram, mas não é também você entupir. Mas esse é só calórico, esse é só para a abelha adulta. Não vai servir para as larvas, a fase larval, nem para a rainha. Guarda isso. Tranquilo? Entenderam? Foi isso.